Olá, como vai você? Eu estou bem e estou mais uma vez aqui bem disposta, bem feliz para fazer o nosso programa de hoje. Hoje nós queremos falar para os jovens, queremos conversar com os jovens, com os meninos e as meninas. Claro que os seus pais estão muito convidados a ficarem também. É bom porque assim nós vamos, como família, até aprender a falar sobre sexualidade, a pensar sobre os relacionamentos dos nossos filhos. Mas aos jovens, aos que estão ainda solteiros, aos que ainda não estão comprometidos com o voto conjugal, não chegaram ao casamento e são cristãos. É preciso fazer essa diferença e entender que o pensamento ou o ideal ou o que é ensinado, a maneira como a vida de um jovem cristão deva ser conduzida é pautada na palavra de Deus, nos ensinos religiosos, nos ensinos da igreja a qual aquele jovem frequenta, sob a qual está posta a sua vida nesse momento. Então nós vamos considerar que é uma conversa para pessoas que têm esse estilo de vida, de acreditar que há um Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor, que Ele se importa com a sua vida como um todo, com seus relacionamentos, que se importa com a sua sexualidade também, se importa com seus relacionamentos de todas as maneiras. E nós então queremos abrir esse espaço, porque ainda há quem diga que a igreja não dá espaço para falar de sexualidade, que não se criam oportunidades para falar para o jovem abertamente sobre sexualidade, mas o Sem Tabus está no ar já faz um bom tempo e eu sei que tem provocado mudanças no pensamento de muita gente. Inclusive, muitos jovens me dizem: Darleide, obrigada, eu aprendo muito. Às vezes o tema nem é para mim, às vezes é sobre pessoas casadas, mas estou ali aprendendo, estou querendo saber para quando chegar o meu momento e eu fico extremamente feliz com isso. E também eu preciso reconhecer que muitas vezes nós vamos dar mais atenção e temos dado mais atenção aos casados, à vida sexual das mulheres. Temos feito vários programas falando a respeito da vida sexual da mulher, das necessidades que essa mulher tem. Claro que todas as vezes chamando o homem para estar junto e para acompanhar esse processo, porque não se faz separadamente. Mas atendemos às necessidades de ambos distintamente, porque há essa necessidade. Porém, os jovens perguntam: fala mais sobre nós, por que não? Então aqui estamos mais uma vez trazendo um tema que é pertinente à realidade dos jovens solteiros. As meninas que vão dizer assim: Darleide, não sou mais virgem, perdi minha virgindade. Os meninos que vão dizer: estou com a minha namorada, eles escrevem assim dizendo: estamos em atividade sexual e sabemos que ainda não é o tempo e nos sentimos culpados, nos sentimos mal, temos abandonado inclusive a fé, a igreja, acho que Deus não me ama. Quer dizer, até acredita que Deus ama, mas sente-se culpado e não entende muito bem essa relação de amor e perdão. Sente-se, quem sabe, diminuído, tanto em sua fé quanto em sua presença, até no ambiente religioso, e se exclui, se afasta. Que Deus é esse? Como é que Deus entende e responde às nossas necessidades sexuais, aos nossos impulsos sexuais? Como Ele responde? Positivamente ou negativamente? Deus condena? Deus abençoa? Por que não é o tempo de fazer sexo quando ainda é solteiro? Quando este homem ainda não é seu marido? Quando esta mulher ainda não é a sua esposa? Por que não? Por que isso se dá ainda num tempo tão moderno? Pós-modernidade é o tempo que temos vivido. E neste tempo pós-moderno, tudo é relativo, é de acordo com o que eu penso, que é bom para mim, pode não ser para você. E, de fato, há uma meia verdade importante nisso, mas quando nós temos a compreensão da palavra de Deus, essa verdade se estabelece por completo ou permanece como meia verdade? E o que dizer a respeito de um Deus que entende os tempos, as fases, mas seria que Ele não entende que os tempos mudaram, que agora as pessoas podem fazer sexo com quem elas quiserem, na hora que elas quiserem, sem medo e sem culpa? Então não é para negar, não é para destruir, é para fomentar a questão, sem trazer culpa, sem trazer a você aquele medo do pecado, de ir para o inferno porque não é mais virgem, porque fez sexo com a namorada, mas é entender por que é melhor não. Então, para falar sobre esse tema, eu convidei hoje um pastor. E ele vai abrir a palavra para a gente, ele vai dizer da palavra de Deus para a gente. E ele vai nos orientar enquanto pastor, vai orientar você. Então eu quero que você fique à vontade, inclusive para perguntar, mandar suas questões ao longo do programa, em qualquer outro horário também, em qualquer outro momento. Mas considere parar e ouvir com atenção. Vamos tentar nos despir
de muitas das máscaras que nós temos usado, e você com as suas máscaras, eu com as minhas, muitas vezes nós as usamos até sem perceber. Como muitos jovens dizem que é assim mesmo, todo mundo faz e está tudo bem, e o profissional A diz isso, o profissional B diz aquilo, o sociólogo, o sexólogo, o psicólogo, e aí vem o pastor com uma conversa diferente, dizendo que não. Que Bíblia é essa? Um livro tão antigo. Que livro é esse que é tão antigo e ainda quer dizer para mim coisas da minha atualidade? Então, nada melhor do que conversar com um pastor. Pastor Oliveiro Júnior, seja muito bem-vindo aqui o nosso Sem Tabus de hoje. Muito obrigada. O convidado de hoje é Oliveiros Pinto Ferreira Júnior. Ele é pastor e secretário do Ministério Jovem da Associação Paulista do Vale. Nascido na cidade de Guarulhos, atua hoje em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é oliveiros.junior@ucb.org.br. Pastor Oliveiros, muito obrigada por vir conversar com a gente sobre esse tema: fé, religião, sexualidade, medo, Deus tirano, Deus que diz, olha, esse menino e essa menina fizerem sexo vão para o inferno, porque não podemos negar que a igreja, de alguma maneira, trabalhou o aspecto do sexo, ou melhor, o sexo pelo aspecto do pecado feio e sujo. E isso ainda permanece. Como um pastor que lida com jovens, que fala com jovens, por onde a gente começa essa conversa de hoje? Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui. Obrigada. Acho que já foi dito aqui nesse programa algumas vezes já o quanto que Deus aprecia o sexo, Ele que criou, então Ele sabe lidar com isso daí. Às vezes a gente que não sabe lidar com essa questão. É uma questão mais talvez de conhecimento de Deus, de quem é Deus e o que Ele espera de mim e em que contexto que Ele criou o sexo, por que existe o sexo. Veja assim que há muitas coisas que envolvem a questão do sexo que se eu ignorá-las, é muito provável que eu não vá alcançar os objetivos que Deus propôs para mim. Eu não piloto avião, mas eu sei que quando você vai pilotar uma aeronave, você não pode ignorar os fatores externos. Você tem vento puxando de um lado, se é sol, se é de dia, se é à noite, pressão atmosférica. Aí é uma questão, uma série de fatores que se eu for ignorar e achar que eu sei, que eu conheço, ou for uma coisa que muita gente faz hoje em dia, seguir os instintos, é bem provável que eu não vou chegar aonde eu achei que eu iria chegar. E muita gente acaba se decepcionando, daí não só com o sexo, mas com Deus também, consigo mesmo, com a igreja, com a instituição do casamento. Então, note assim, são bênçãos, são coisas que Deus criou para trazer alegria e felicidade. Isso daqui entra todo em um contexto de relacionamento com o próprio Deus, mas eu não posso ignorar algumas coisas que existem em torno disso daqui. E se eu compreendê-las e aplicá-las à minha vida, é bem provável que aquilo que Deus disse que vai acontecer comigo em termos de felicidade, vai acontecer, porque Deus está falando que vai acontecer. Eu gostei tanto dessa introdução sua a respeito de que para Deus está tudo certo com o sexo. Ele entende, Ele criou. Nós é que temos dificuldade nessa área da vida. Os tabus não foram criados por Deus, né? Deus é um Deus sem tabus. Né? A gente que... a vergonha, ela surgiu em Adão e Eva no rompimento de um relacionamento com Deus. Acho que até hoje a gente vive rompendo esse relacionamento com Deus e os tabus vão sendo criados e daí a nossa tentativa da folha de bananeira para cobrir isso, não sei o que lá para cobrir aquilo, rever e ali algum conceito. Na verdade é um conflito que nós temos com nós mesmos e com a nossa história. Mas se eu entender quem é Deus e aquilo que Ele espera de mim, com certeza muitos desses tabus caem, eles deixam de existir, eles se tornam ferramentas na mão de Deus para a nossa felicidade. Que ótimo. E o outro ponto que me chamou a atenção é a sua forma de fazer-nos pensar sobre os fatores que envolvem uma situação, usando o exemplo do piloto, o avião e os fatores externos de fato. Por exemplo, quando nós falamos de sexualidade, vamos falar de sexo e vamos pensar nesse jovem que está em conflito porque quer fazer sexo ou porque está fazendo sexo, é cristão e o ensinamento cristão é que haja o tempo certo, a espera para fazer sexo no tempo certo. Nós então precisamos pensar em fatores como meu relacionamento, como é que esse menino e essa menina estão namorando, o que dizer sobre o relacionamento nessa fase? Nós temos hoje uma cultura que ela por algum motivo ela acaba pregando que existe um ser nesse mundo
que ele é a sua metade, que ele é a pessoa que, se você encontrar essa pessoa, você vai ser feliz. E isso daqui é um pouco, possivelmente, é importado da mitologia grega. Naquela época, assim, há uma parte dessa crença que diz que algum deus grego criou a gente com 2 cabeças, 4 mãos e 4 pernas, mas em uma desavença ali ele cortou no meio e ele colocou metade para cada lado, e agora parte da nossa punição é encontrar essa cara metade, essa alma gêmea, e a gente busca isso daí. Isso daqui está em Hollywood. As pessoas, elas cruzam barreira geográfica, cultural, ela descobre às vezes que a cara metade dela está na família inimiga, cruza isso daqui, ela cruza a barreira do tempo, ela viaja no tempo para se conectar com essa pessoa. Há filmes que mostram assim o cruzamento de barreira da morte, né? Ela volta tudo ali para se conectar. De alguma forma, a gente importou esse conceito e espiritualizou, dizendo que Deus criou uma pessoa, e é importante eu compreender esse aspecto aqui, mas que ele criou aquela uma pessoa para me satisfazer, para me completar. Não que Deus não queira isso daqui para mim, mas quando eu atribuo isso daqui a Deus, eu estou falando o seguinte, que se eu encontrar essa pessoa aqui, então está tudo resolvido. E o amor, e eu tenho que entender que o sexo é um elemento no universo do amor, ele não acontece só quando eu encontro essa pessoa, mas a forma como eu encontro essa pessoa. E Deus me deu responsabilidade. Se eu jogar tudo na conta de Deus, daí eu vou falar assim, bom, então eu achei essa pessoa, agora eu tenho a obrigação de ser feliz. Aí não dá certo. E daí eu vou culpar Deus. Olha, Senhor, eu achei a minha cara metade, a minha alma gêmea que o Senhor criou no universo. Os princípios cristãos, eles estão além disso daqui. Eles dizem que não é só a questão de eu encontrar essa uma pessoa certa. Isso é a epidemia do pensamento narcisista espiritual, de que Deus me ama tanto que Ele me deu uma pessoa. Olha, por mais que Deus me ame tanto, eu não sou o centro do universo. Agora, Ele me deu condições e princípios tão fortes e tão poderosos que, se eu estiver disposto a viver por eles, eu vou ter um relacionamento que ele vai dar certo com algumas pessoas. Em que sentido? Vamos supor, então, que eu caso, eu sou feliz, mas alguma coisa acontece e alguém fica viúvo. Essa pessoa, então, nunca mais ela vai ser feliz? O que dizer, então, quando em um namoro, né? Então, eu achei que essa aqui era a minha alma gêmea, tudo, e não deu certo. Há princípios que, se eu viver por eles, eu vou ser feliz. E é claro que esses mesmos princípios, eles dizem que agora eu tenho que buscar o meu parceiro com critérios. Como essa pessoa, a sua família, o seu pensamento. Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com esse século, né? Em outras palavras, esse século, esse mundo, ele tem uma forma de pensar, uma estrutura de pensar. E se eu encontrar uma pessoa que ela pensa muito diferente do que eu, e esses princípios, eles são incompatíveis, eu vou ter dificuldade. O sexo vai ser só um desses aspectos que vai me trazer infelicidade. Mas dentro do contexto do amor e do planejamento, Deus requer sabedoria. A Bíblia manda a gente buscar sabedoria. Ela fala assim, busca entendimento. Mas Salomão chega a falar assim, olha, se desse para comprar sabedoria, valeria a pena você vender tudo e compra a sabedoria, que ela vai te dar a ciência desses fatores externos aqui. Nós mencionamos alguns aqui, acho que, para mim, a busca da pessoa certa é um dos mais fundamentais. A gente pula essa etapa, a gente vai no instinto, eu vi, gostei, essa é a minha cara metade. Mas será que é por aí? Pastor, outro aspecto que eu acho importantíssimo que veio aí na sua fala é o que nós sabemos, foi o amor. O que nós sabemos sobre o amor? É amor? É realmente? Nós estamos falando de amor quando um rapaz e uma moça estão apaixonados. E claro, nós vamos considerar que, se são jovens, como nós tivemos 18 anos, faz pouco tempo, mas né, não temos mais 18 anos, não 20 anos, assim, não tanto assim. Mas assim, não é o tempo em que nós somos as pessoas mais maduras do mundo, com 15, 16 anos. Não é, de maneira nenhuma. Mas é um tempo que a gente pensa que é. E aí, pensar que é e ser são coisas diferentes. Pensar que sabe e a partir do que sente, hoje nós sabemos com mais idade que sentir não é tudo na vida. Mas como é que eu falo para esse jovem sobre amor, relacionamento e o que está à sua volta, pensar em família, pensar em quem é, em afinidades, tão jovens assim, se o que mais importa nessa hora é sentimento, e ele confunde qualquer sentimento com amor? O problema do calor desse amor, ou aquilo que se interpreta como amor, é que isso é novidade para o jovem. Ele fala assim, nossa, então é isso aqui? E a gente acaba tendo a impressão de que ninguém
nunca sentiu aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu estou sentindo é tão inédito, é tão grande, é tão forte, que você imaginar que meu pai já sentiu aquilo ali, a minha mãe, isso não cabe. Na minha cabeça é o seguinte, só eu vi isso aqui que eu estou vendo e, no máximo, as pessoas que estão em volta de mim, os mais parecidos comigo, da minha época, da minha geração. As mudanças no nosso cérebro e nosso corpo quando estamos apaixonados já foram comprovadas por estudos científicos. Foi feita uma experiência na Inglaterra com ressonância magnética, demonstrando que o cérebro realmente se altera quando a pessoa está apaixonada. Um desses estudos foi realizado com voluntários por meio de mapeamento de seus cérebros, enquanto visualizavam fotos de diferentes pessoas, familiares, amigos, namorados. Quando eles avistavam o ser amado, apresentavam alterações cerebrais visíveis, com um tipo de hiperatividade diferente em algumas regiões do seu cérebro. Isso ocorre porque a emoção amorosa desencadeava a ativação da glândula hipófise, que lança na corrente sanguínea os hormônios de adrenalina e da noradrenalina. Esses hormônios são responsáveis pelas manifestações físicas do amor, como aceleração dos batimentos cardíacos, rubor ou palidez na pele, aumento da abertura da pálpebra, arregalar os olhos, sabe? Quando a gente vê a pessoa pela qual nós estamos enamorados se aproximar, a ansiedade. Quando nós estamos apaixonados, os 5 sentidos também passam por transformações. A visão, o olfato e o tato ficam muito mais aguçados. As áreas cerebrais que recebem e processam essas informações captadas pelos órgãos sensoriais ganham muito na qualidade funcional, permitindo que os amantes ganhem experiências mais intensas, produzindo também a endorfina, que é um analgésico natural. Esse analgésico natural leva a uma sensação de bem-estar e tranquilidade, aumentando o bom humor. Vocês já perceberam a diferença no comportamento de pessoas quando estão apaixonadas? Parecem mais leves, suspiram mais fundo, sorriem mais. Por isso, apaixone-se, nem que seja por você mesmo. E com isso daqui, acaba negligenciando uma série de aspectos. Agora tem que entender que a paixão, que o sentimento, que o amor, seja ele o que for, é um dos sentimentos mais antigos que existem. Todo mundo já passou por bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, já sentiram aquilo que eu senti. Já sentiram o orgasmo, já sentiram prazer no toque, já namoraram, já fizeram coisa escondida também. E entendem perfeitamente aquilo que eu estou vendo. Isso é novidade para mim. E por ser novidade para mim, eu acho que é para todo mundo. Aí eu acabo ignorando o conselho, aí eu fecho o ouvido para um monte de coisa. Aí eu acho que o pastor está errado, que a igreja está errada, que a sociedade está errada, porque eles não estão vendo o que eu estou vendo. Eu acho que eles não estão vendo, mas eles estão vendo não só o que eu estou vendo, mas muito além disso aqui que eles já passaram. Esse é o começo de uma jornada. Agora, sim, o amor é essencialmente uma decisão que a gente toma. Ele é feito de atitudes, ele é uma instituição que tem várias fases e que ele amadurece. É um conjunto de princípios que existe para proteger esse relacionamento aqui, para dar maturidade, felicidade e longevidade para ele, né? O amor, por exemplo, esses princípios são aquilo que fica quando essa euforia passar, quando esse sentimento passar, quando a beleza passar, quando tudo aquilo que, quando a gente tinha, 18 anos tinha, quando os hormônios mudarem, quando vier filha, que mudanças acontecerem com o corpo, quando tudo isso daqui passar, são os princípios que vão dizer se isso daqui era amor ou não. Uma prova de que não era amor é que às vezes eu estou lá assim, eufórico com a pessoa, 2, 3 semanas eu já não sinto mais nada por ela. Era amor? Imagine se o corpo dela mudasse nesse aspecto. Então assim, o amor é muito mais profundo, a gente acaba às vezes subestimando esses princípios, né? Pastor Oliveiros, podemos considerar que para o jovem é muito, e quando éramos jovens também, em algum momento, claro que todos nós com histórias diferentes, tivemos experiências diferentes com relação ao sexo, né? Alguns mais curiosos, outros menos, outros conseguiram casar virgens, outros não conseguiram, ok. No
do mesmo jeito se repete a história hoje, como bem dissestes anteriormente, tudo se repete, né? Como diz a Bíblia, tudo se repete debaixo do sol. Não tem novidade. Não né? tem novidade nenhuma. E quem falou isso daqui, desculpa, foi a pessoa que fez muito sexo, inclusive, que ele teve múltiplos parceiros, parceiras, né? E, enfim, mas ele coloca assim, nada de novo debaixo do sol. Aquilo que eu vi, já tinha gente que já tinha visto antes. Exatamente isso. Mas também se repetem as dúvidas, os medos. E uma dúvida e um medo de cair em tentação, o jovem cristão tem. Cair na tentação de fazer sexo antes do casamento. Então a questão é, pastor, sucintamente, por que não sexo antes do casamento, segundo a Bíblia? Por que não? Já que é bom, já que é agradável, já que causa uma interação boa, já que o indivíduo tem em si a máquina funcionando, os hormônios, os desejos, o prazer, por que não? Aqui é o programa que dá pra gente falar isso aí, mas o sexo, ele emburrece a gente, entre aspas, né? Assim, digamos assim. Sim. Ele é um grande ofuscador. Aí você fala assim, nossa, pastor, mas então quer dizer então que no casamento a pessoa ela tem que emburrecer? Aí eu brinco assim, amigo, se a gente não emburrecer por algumas coisas e for levar tudo a ferro e fogo, o que vai acontecer? Quer dizer, Verdade. mas ele é um ofuscador. O orgasmo, ele cria assim, algumas conexões na sua mente que você fala assim, gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo, essa pessoa aqui então é ela mesmo, vai ser assim todo dia. E a gente, assim, literalmente, a gente deita por terra todos os outros princípios que na época da escolha do meu parceiro eu deveria estar olhando sobre personalidade, sobre o temperamento, sobre as aspirações, sobre os sonhos, sobre esse monte de compatibilidade. Aí assim, eu cruzo a linha, a minha experiência de orgasmo ela vem e ela ofusca todo o meu julgamento. Eu não tenho capacidade de julgamento para falar agora se essa pessoa é ou não é, como que ela vai ser, e eu vou passar batido uma porção de coisas que eu deveria estar olhando e analisando, que geralmente é isso daqui, que daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou quando eu tiver filho, ou mais tempo, ou menos tempo, ali o que for, é justamente o que vai me trazer problema. É interessante, Darleide, a gente às vezes acaba aconselhando casais, jovens e tudo mais, e é incrível. Eu não tenho estatística e estudo específico para isso daqui, mas eu costumo fazer uma pergunta, às vezes, para casais que vivem em pé de guerra, e alguns nos procuram, e uma pergunta que eu faço em algum momento, amigo, desculpa perguntar, vocês faziam sexo antes do casamento? Sim. Por quê, pastor? Não, já foi, coisa, enfim. É simples, porque na época que era para eles estarem discutindo isso aqui que nós estamos discutindo agora, 10 anos depois, mas aí com filho, com herança envolvida, com família e com igreja, era para ter sido discutido ali atrás essa diferença de sonhos, de temperamento deles e aspirações, enfim. Mas o sexo, ele é o ofuscador, ele tem que existir em um contexto onde eu tenho que ser ofuscado por algumas coisas e onde eu tenho que entender que eu não posso querer ganhar todos os argumentos, todas as coisas, e onde o meu juízo daí, dentro de um contexto de casamento, não é aquele que é o mais absoluto, mas que daí é compartilhado e ali a gente se encontra. Nesse aspecto, sim. Tanto é assim que as maiores taxas de casamento de longevidade, eles surgem em um contexto onde as pessoas elas respeitaram esses períodos, essas etapas, elas não queimaram etapa. Eu não posso comer uma fruta verde e esperar que eu não vou ter dor de barriga depois. Eu vou ter porque eu queimei alguma etapa. Além do mais, as primeiras experiências sexuais, elas tendem a virar referência para a gente. É mais ou menos como aqueles passarinhos, assim, quando nasce, a primeira coisa que ele vê na frente é a mãe dele, né? Se ele vê um ser humano, ele vai seguir aquilo ali como se fosse a mãe dele. Ele não é muito inteligente, né? Mas foi assim, a primeira referência, agora ele chama aquilo ali de mãe a vida toda. Você tem casos aí de águia que segue galinha a vida inteira, que quer que ela viu a galinha primeiro, enfim. Os seres humanos são mais ou menos assim, mais os homens, inclusive, nessa questão sexual. A minha primeira experiência é aquela que eu vou querer e tentar reproduzir depois. E geralmente no ambiente fora do casamento, ela acontece dentro de um contexto de aventura, de culpa, no banco de trás do carro, ali escondido, de sujeira mesmo, de aproveitamento. E é isso daqui que muitos vão agora querer resgatar para dentro do casamento e vão ter problema, porque o parceiro, a parceira delas não vão topar
reproduzir o mesmo contexto que eles tinham e que eles experimentaram lá, e vão se frustrar um com o outro, né? Aí vão acabar dependendo aí de estímulo externo, disso daqui, de aventura, de experiência. Uma vez eu aconselhei um casal que o rapaz ele não tinha muito interesse em sexo, eram bonitos os dois, jovens, aí eu disse, amigo, o que acontece? Ele falou, olha, pastor, quando a gente sai, janta, vai para um hotel assim, aí até cria um clima e tal, e daí aquela perguntinha, você era ativo sexualmente? Aí você fala, sim, muito, inclusive, não sei o que lá. E como que eram essas suas experiências no passado? Eu falava, não, era bar, ia lá, pegava, ia para um motel, não sei o que lá. Amigo, você viu o que você fez aqui então, né? Então você quer fazer com ela a mesma coisa, ir para um bar, ir para o restaurante, vai para o hotel. A gente não inventa essas referências, a gente importa elas de algum lugar, ou daquilo que está vendo, ou daquilo que está contemplando, ou daquilo que passou. Então assim, gente, o sexo é uma instituição que afeta drasticamente a vida da pessoa, em qualquer contexto. Quando jovem, o sexo forçado, o sexo prematuro, isso tudo afeta a gente drasticamente, inclusive depois do casamento. Mas quando ele acontece depois do casamento, ele acontece em um contexto de celebração, onde eu encontrei essa pessoa, agora eu tenho a aprovação de Deus, da sociedade, da família, da igreja, dos meus amigos. A referência que eu vou criar agora para a minha vida, ela vai ser uma que eu vou conseguir reproduzi-la para o resto da minha vida. Eu vou viver mais, até 100 anos, aí os casais sem se aposentar hoje em dia, enfim, né? Mas essa daqui é a expectativa, é isso que Deus planejou, né? Que interessante pensar por esse caminho e ver como Deus é generoso quando diz não, quando diz sim e também quando diz não, né? E essa sua observação de que muitas vezes o casal é emburrecido pelo prazer, né? Porque o cérebro da gente precisa compensar de alguma maneira. Eu tenho tanto prazer, então eu não posso pensar tanto na realidade. E aí esse casal que leva toda uma demanda de questões que deveriam ter sido resolvidas antes, conversada, muita conversa, carinhosamente, claro, mas às vezes trocando até farpas porque estão se conhecendo, porém é namoro. Mas investe no sexo. Achei que isso é um ponto, acho que isso é um ponto, é um aspecto que você deva pensar. Traz isso para a sua reflexão, sabe? Hoje vocês estão fazendo sexo, não estão casados, estão tão envolvidos, o prazer é tão a cola, o que une vocês no momento, que talvez vocês não se conheçam devidamente como deveriam para um relacionamento duradouro e seguro. No entanto, esse jovem cristão pós-moderno, ele já está altamente afetado pela ideia de, Pastor Oliveiros, faço sexo, se não deu certo, tudo bem, basta eu estar me preservando, uso camisinha, a menina toma anticoncepcional, evitar filhos, etc. Mas, olha, na verdade, eu vejo que as pessoas fazem, não, porque o jovem é imediatista também, como nós adultos já somos, né? Pensar nessas questões vai exigir um nível de qualidade até da própria fé, não? Com certeza. E ele tem que lembrar também que nada que a gente faz, a gente passa ileso. Ele está acumulando algum tipo de carga emocional, bioquímica, inclusive, que ele vai ter que lidar com isso daí. Ele tem que entender que a vida dele está acontecendo naquele momento, mas que a vida não acabou. E que ele vai ter um outro contexto, algum tempo depois, onde os fatores vão mudar e muita coisa que ele está acumulando, ele vai tentar se livrar depois e vai ter dificuldade. Não que seja impossível depois, né? A gente tem aqui gente assistindo a gente, como você bem mencionou, mas de repente eu não comecei certo, agora o que eu faço? Há um caminho, agora você tem que saber que o seu caminho ele vai ser mais difícil. E é só quando esse tempo chegar que a gente vai entender a importância que era eu ter cumprido essa etapa, que não que esteja tudo perdido agora, mas o meu caminho agora ele vai ser mais longo. Por exemplo, é uma reação bioquímica, assim, há estudos com relação a isso daqui. Sim. A mulher que tem múltiplos parceiros, no orgasmo ela costuma liberar algumas substâncias que são conhecidas como a substância do prazer, alguma delas ela libera quando ela amamenta também, né? Que assim, é o hormônio de ligação. E é comprovado cientificamente que quanto maior a quantidade de parceiros ou desse contexto de sexo sem o comprometimento, cada vez menos dessa substância ela libera. E
ela perde a capacidade de conexão. Exato. Como é que essa mulher vai estar daqui 20 anos, agora assim que ela sentou, agora falando, não, agora minha vida vai ficar séria. Ela vai ficar séria, mas você vai entender que agora você perdeu a capacidade de conexão justamente com a pessoa que você mais quer se conectar. Você não vai ficar ileso disso daqui. Isso aqui vai te acompanhar por um bom tempo. Deus tem misericórdia, Deus ajuda, Deus guia, Deus dá força, o poder. Todas as ferramentas do universo estão à nossa disposição. Mas Ele não vai tirar essas questões daqui. Isso daqui eu vou ter que carregar. Olha, quantos casais a gente conversa, vê, encontra. Pastor, eu tenho essa dificuldade aqui. Você começa a rastrear. Isso daqui surgiu por um estilo de vida que nesse contexto, eu sou jovem, e agora estou me cuidando. Ela usou camisinha, ela fez tudo, mas a biologia nem sempre acompanha a forma de lidar. É isso que Paulo está falando aqui, não vos conformeis com o pensamento desse século. O mundo hoje ele tem uma estrutura, uma forma de pensar. A estrutura de pensamento do cristão ela não pode ser a mesma, ela tem que ser no mínimo diferente. E nós estamos partindo do pressuposto de que Deus criou o corpo, Deus criou o sexo, então Deus dá as regras. Então, assim, por mais que às vezes uma coisa ou outra eu não consiga entender, eu tenho elementos suficientes na Bíblia para dar credibilidade para aquilo que Deus está falando. É que, de alguma forma, tanto às vezes não percebemos, fazemos por fazer, porque está em nós, no ambiente, na cultura, como também às vezes nós queremos dar um jeitinho. Tem muitos dos cristãos que nós nos comportamos da seguinte maneira, porque é melhor dizer nós, porque senão fica assim, nesse contexto, fica de dizer que as pessoas, não, eu não, as pessoas fazem, mas nós cristãos, muitas vezes, entendemos tecnicamente que Jesus me transportou, como diz a palavra, me transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Conheci o Evangelho, conheci essa palavra que me liberta, que me dá a honra de saber que sou amada por Deus, Ele tem planos belíssimos para mim, estou salva em Jesus. Porém, eu quero vir para Jesus, vir para esta luz, trazendo algumas coisinhas lá das trevas. O que as trevas não têm? Nas trevas não tem compromisso, nas trevas não tem laços profundos, lá eu tenho sexo pelo sexo, prazer pelo prazer, não tem Deus criador, não tem Deus sobre mim, eu que mando na minha vida. Mas nossa tentativa é sempre de estar carregando de lá para cá algumas coisinhas. E quando você nos lembra que o apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com este século, ele está dizendo há um novo pensamento agora para vocês, há um novo comportamento para vocês, há uma nova forma de viver, um novo estilo de vida. Nesse estilo de vida, ensinado na palavra, existe algo chamado castidade, que tem um fim de fazê-lo seguro e feliz. Há um estilo de vida que inclui santidade, sede santo porque eu sou santo. Fazer um jovem pensar em santidade, porém, ou até nós adultos também, pensar em santidade às vezes esbarra num Deus carrancudo, num Deus mau, que talvez nem me perdoe se eu já escorreguei, vacilei e fiz sexo antes do casamento, traiu o marido, traiu a esposa, mentiu aqui, acolá, porque esse evangelho e essa luz nem sempre significa que o meu Deus é um Deus que acolhe. Eu vou assumir consequências, mas Ele está me chamando para um novo estilo de vida e deixar essas coisas para trás. Para não ficar querendo, o jovem, eu e todos nós, queremos colocar neste caminho santidade, bondade, amor, etc., mas, o mundo diz umas coisas até bonitinhas, gente. O mundo faz umas coisas que convenhamos, até que convém para mim também. E não é. É difícil essa desconexão com o mundo e essa vinda para um reino que vai pedir castidade, amor, serenidade. Não é tão simples, né? Nossa natureza não... Ela briga. É um equilíbrio que eu tenho que ter, né? Que se por um lado eu estou achando que aquilo que o mundo está falando aqui agora de repente faz sentido, olha que bacana, olha que legal. A igreja já viu isso daí. E como é que está funcionando para a gente isso daí então? Olha a quantidade de divórcios que nós temos dentro e fora da igreja. Olha a quantidade de filhos sem pais que nós temos dentro e fora da igreja.
parece que não está tendo mais essa grande diferença. Já foi grande essa diferença entre aqueles que professavam uma fé e tinham uma qualidade de vida, de saúde, tudo, e hoje. Então, assim, ou não é para a gente pensar se realmente aquilo que nós estamos discursando, não, esse mundo aqui agora ele é diferente, olha, é diferente para a gente, o mesmo conceito do sexo, o mundo já viu essas questões aqui antes, a igreja já viu isso daqui. E o equilíbrio ele está em eu entender que Deus realmente me chama para isso daqui, mas que Ele também me dá as ferramentas e a graça dEle, a capacidade. Eu nunca vou ser plenamente praticante dessas coisas aqui nesse mundo. Perfeitamente. Nenhum dos heróis da Bíblia o foram. Deus não me pede isso daqui. O único que foi é Cristo. Cristo é substituto. Cristo não é meu concorrente, Ele é a minha inspiração, Ele me dá força. Minha vida ela não é cristológica, ela é cristocêntrica, porque eu posso centrá-la em Cristo, mas eu não tenho que ser Cristo. Mas Ele me faz um chamamento também. A mesma forma que Ele me tira do mundo, Ele também me devolve daí para o mundo com uma outra missão. O que muda é o meu relacionamento com o mundo. É aquilo que o mundo significa para mim. Antes o mundo era referência, antes o mundo era minha residência. Agora o mundo é o campo missionário, agora o mundo é o lugar onde é o lugar de restauração. Assim como foi restaurado, agora Ele me envia para restaurar as outras coisas também. Mas isso não exclui a minha responsabilidade, o chamado que Ele me dá para eu viver uma vida que a gente não pode espiritualizar também, não é o santo pelo santo, mas é a felicidade que está proposta para mim. Isso daqui é lógico, acho que se a gente não acreditasse em Deus, você iria ter aqui argumentos, fatores claros que eles propõem esse raciocínio aqui para uma vida de equilíbrio, de ponderamento, de planejamento para a felicidade. A felicidade não acontece por acaso, ela não é fruto do meu desejo, apenas, eu quero, agora eu sou. Há um caminho. E Cristo, Ele propôs esse caminho e a maravilha do Evangelho é que Ele caminha o caminho junto com a gente. Pastor, às vezes eu fico pensando se o conceito que nós passamos para os nossos filhos, para os jovens, a respeito de casamento é um conceito positivo ou é só uma obrigação social do tipo, os meus amigos estão casando, vou casar também, alguma coisa do gênero, todo mundo casa, vou casar também, vou viver essa experiência. Mas será que eles entendem o que é casamento? Será que nós estamos conseguindo mostrar que casamento é um lugar bom para se viver, mas, apesar de ser desafiador, é um lugar bom? O que será que eles sabem sobre casamento? É uma instituição hoje muito questionada, né? Então hoje você tem ideologias diversas, cuja militância é desfazer o casamento, por diversos interesses sociais, políticos, econômicos, enfim. De uma forma geral, hoje o mundo acaba olhando para o casamento como uma instituição que ela suga tudo da pessoa. E daí aquela preocupação exacerbada, né? Ela é útil, mas desproporcionalmente falando, ela pode ser perigosa. Em que sentido? De que, então antes de você casar, agora você tem que ter tudo. Porque quando você casar, o casamento vai acabar com você e os filhos eles vão te sugar e a casa, não sei o que lá. Então você tem que comprar casa antes, formar, fazer mestrado, doutorado, ter todo o dinheiro, tudo para quando você falar sim, aí o negócio arranca tudo que você tiver. O que suga não é o casamento, o que suga é o divórcio, isso tira tudo, né? Eu acredito que o casamento é uma instituição doadora e não sugadora. Quando a gente olha para o casamento como uma instituição sugadora, a gente se preocupa em acumular para quando ter, a gente conseguir dar esse passo. Muito embora o planejamento seja extremamente necessário e eu não posso entrar de maneira irresponsável em um compromisso de casamento, por outro lado também eu tenho que lembrar que o casamento é uma instituição de construção, de construir uma vida. Eu construo uma vida junto. Olha, qual que é a alegria de você ter uma casa toda mobiliada e depois casar? Ou você casar para você mobiliar uma casa. Esse sentimento da conquista, dos passos. Nós estamos em uma sociedade que está casando cada vez mais velha. O casamento na Bíblia, ele é um casamento jovem, né? É um casamento, às vezes, ali até acertado ali pelos pais. Ok, isso era um modelo cultural, enfim, a gente não vai discutir aqui essa questão. A forma como nós estamos olhando para o casamento. O que é o casamento? É uma instituição criada por Deus para preservação.
Quando tudo na vida dá errado, quando você perde empresa, quando você perde dinheiro, dignidade, as coisas, a família é a última barreira da sociedade entre você e o mal. É aquilo que está te protegendo. É lá que, quando todos te deixarem, são aquelas pessoas que vão lutar por você ali até o final. Elas que vão te aconselhar, elas não vão deixar você errar. Muitas vão entrar no caminho ali, não é assim, você não pode, tudo, e vão batalhar com você, por você, vão dar vida para você. Isso é a família, né? Isso é fruto de um casamento. Agora, sim, vínculos que você constrói desde que respeitado essas etapas que nós mencionamos aqui, né? Pastor, aos que estão sonhando com o casamento, mas tem dúvidas assim, não sou mais virgem, será que eu posso casar de branco? Eu queria tanto casar de branco na igreja, eu queria outra vez, eu queria outra chance. Aos que estão lutando para resistirem aos desejos sexuais, querem se manter fiéis, querem se manter nessa relação, se preservando para o casamento, chegando até lá virgens. Então, há esse grupo, os que não são mais, dos que não são mais virgens, mas querem um casamento com a bênção. O que dizer a este grupo? E o outro é este que está tentando. Aí, na sequência, fala para eles como é que se guarda sexualmente se os impulsos são tão fortes. Então, vamos lá. Aqueles que já comeram a fruta verde, né? Assim, muito mais do que uma cerimônia de casamento, preocupe-se, então, com o casamento em si, com a família, o que vai acontecer pós-cerimônia. Você me conhece aí há algum tempo e você sabe que há 2 anos atrás eu pesava 47 quilos a mais. Cheguei a 122 quilos e tal. É um pouco por uma questão de metabolismo, mas eu sempre vivi uma vida assim, sem muita atividade, né? Comia bem. Esses dias eu brinquei com um amigo meu que ele me perguntou como que eu comia. Eu falei assim, olha, eu comia como se todo dia fosse Natal. Esse daqui era o meu estilo de vida e tal, tudo. Eu paguei um preço por causa disso daí. Foi possível essa regressão? Em 2 anos foi estilo de vida, exercício, alimentação, aquilo que a gente já sabe que tem que fazer e acaba não fazendo. Mas eu descobri que depois dos 35 anos, eu não tinha mais o metabolismo que eu tinha quando eu tinha 15 anos. Então, o regresso disso daqui foi doloroso. E tem sido doloroso. Então, você perdeu 47 quilos. Mas eu adquiri na minha vida um metabolismo extremamente lento e dificultoso, que ele absorve o máximo possível dos alimentos por uma vida sedentária, que foi o meu estilo de vida a vida inteira. Mas eu construí esse metabolismo aqui. Eu luto hoje contra ele. Hoje, se eu comer uma bolacha, eu pago um preço maior do que se a minha esposa comer uma bolacha. A minha esposa tem outro metabolismo. A gente se conhece há 17 anos, entre namoro, noivado, casamento, tudo. Ela é linda, ela está assistindo a gente agora e as nossas filhas são espetáculos. Ela teve 2 filhas em 17 anos, 2 gestações completas, ela engordou 3 quilos. Eu engordei 3 quilos só na semana do casamento. Se eu olhar para a comida, eu engordo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso daqui? Quem tem metabolismo de gordinho, que é meu caso, mesmo que perca peso, é possível? É possível. Tá aí mas a prova, você sempre vai pensar como gordinho ainda. Eu continuo pensando, eu olho, eu penso, você sente aquela mesma coisa, a mesma tendência. E quando você dá alguma pisada na bola, o seu corpo absorve muito mais. Então, eu tenho consciência de que aquilo que eu plantei por 35 anos, eu vou lutar contra isso daqui, talvez o resto da minha vida. Mas é impossível essa reversão? Não, eu só tenho que saber que o meu caminho ele é mais longo. Se a gente pode chamar de metabolismo sexual aqui para fazer essa comparação, quem fez aquilo que eu fiz com a saúde, olha, pastor, mas eu não tinha conhecimento, hoje eu conheço, hoje eu assisto Sem Tabus, beleza, maravilha, é perfeitamente possível esse retorno, esse regresso. Depende de onde você está, algumas pessoas acabaram se lesionando mais, emocionalmente, bioquimicamente, enfim, mas você tem um caminho agora de condicionamento, é um caminho agora onde você tem que observar e prestar atenção em coisas que outras pessoas talvez elas façam batido, cumprindo, sem perceber que estão cumprindo isso daqui. Mas por uma questão de condicionamento, de com quem você vai andar, o que você está vendo, o que você está comendo, o que você está assistindo, como, e por um período essa daqui vai ser a sua vida. O corpo se adapta de maneira extraordinária a muitas coisas. Então, assim, ele se adapta a um estilo de vida promíscuo, mas também se adapta a um estilo de vida mais casto. Mas o caminho disso, para isso daqui, ele é um pouco mais doloroso. Então, agora você vai ter que estar
andando com pessoas certas, falando em coisas edificantes, pensando em coisas corretas, alimentando a cabeça, se mantendo longe de situações equivocadas para você não se colocar em uma situação onde você não vai conseguir resistir-la depois. Então, por exemplo, hoje se eu for numa festa, tem muita comida lá, eu ainda tenho a cabeça de 120 quilos. Aliás, a minha médica disse que ainda estou produzindo hormônio, enzima para tudo isso daqui. O corpo está tentando recriar aquela situação, muito embora tenha sido extremamente benéfica em todos os aspectos. Mas se eu for para uma festa hoje, eu tenho que comer em casa, antes de sair de casa. Senão eu sei que eu estou me colocando em uma situação de risco. Que aqui ainda vai levar um tempo ainda para se adaptar, enfim, eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a partir de agora a gente busca evitar situações de risco, cuidado com coisas básicas que outras pessoas que têm um metabolismo diferente nem sabem que esses aspectos existem, que elas já praticam isso daí, já vivem, nasceram nesse contexto. Eu não nasci nesse contexto, agora eu tenho que me policiar e me criar, claro que tudo com a graça de Deus. Claro. Se há alguém aqui que, pela graça de Deus, já conhecia os contextos, está ali, recebeu, herdou, parabéns, Deus seja louvado pelos dois grupos de pessoas aqui também. Não é fácil também, mas resista. Resista porque Deus disse que dá certo, dá certo. Você tem N histórias para isso, para comprovar. E um impulso tão forte quanto o impulso sexual é o impulso do apetite, a fome, a libido para a comida, né? Eu não sei se não é mais forte o outro, que essa aqui não sei. Pois é, nem sei se não é mesmo. Então, se é um homem dizendo, olha, eu resisti, eu estou 47 quilos a menos com resistência, com escolhas, com inteligência, dizendo que é fácil, que foi, oh, maravilha, não, extremamente difícil. Então, nós vamos falar de que esse esforço todo é feito por conta de um propósito. Você chegou a um momento em que decidiu ter um propósito específico para cumprir, para chegar lá, e assim trabalhou por ele. Não é mágico, não é simples, não é facinho, é espinhoso, tem as suas dificuldades todas, mas tem o prazer de dizer hoje eu sou um homem que venci nesse aspecto essa batalha. Uma etapa, exatamente. Né? Vou carregar. Então, se esse menino e essa menina, este homem ou mulher, eles têm como propósito oferecer uma vida com o menor prejuízo possível para que, com a graça de Deus, a sua caminhada possa ser menos penosa, menos dolorosa, menos culpada, menos rançosa como resultado das suas escolhas. Pense nisso. Ouça isso e entenda que, assim, é preciso fazer esforço. Eu lembro que um discípulo uma vez perguntou para Jesus assim, Senhor, o que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse, entre outras coisas, a primeira que ele diz é, esforçai-vos. Então, mesmo com a graça, mesmo com o conhecimento da palavra, mesmo sendo Jesus generoso como é, Deus amoroso como é, para amar, para perdoar, perdoa, ampara, acolhe, não condena. Ele diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu não vim para dizer a você que não é mais virgem, que a virgindade era o meu objetivo, sabe, maior. Não, Jesus é outra história, é outra coisa. E até aquele texto bíblico quando diz assim, meu povo perece, ele diz, o próprio pai diz, meu povo perece por falta de conhecimento, eu acredito que seja até conhecimento a respeito de quem é ele, né? Quem é Deus, para eu entender o tudo mais que ele me pede. Eu saber que eu posso, com decisões acertadas, com propósito acertado, somada à graça de Deus, ter uma vida menos espinhosa do que o futuro me reserva, caso eu leve a vida e deixe a vida me levar. É por aí. É esse tipo de reflexão que a gente quer levar você a fazer. Com a sua idade pouca ainda, não tanta maturidade ainda, muito envolvido com aquilo que a cultura fala ou nos leva, às vezes ela não está falando, não está verbalizando, ela só está conduzindo. A música me conduz, o filme, os famosos, a fala entre os amigos, o que eles pensam, a história de cada um, isso tudo vai me conduzindo, mas e o meu poder de reflexão? Fazer você pensar que a virgindade é mais que virgindade, não é um ímen, não é um ato não praticado, é mais. Qual o seu propósito, qual a sua interação com Jesus, qual a sua interação com a Bíblia, o quanto você crê realmente que Deus é um Deus de amor e quer o melhor para você. Para você pensar sobre esses aspectos, sobre o que é o casamento,
sobre o que instituição é essa, sobre o que é o sexo em si, que não é só o ato, tem coisa a mais, tem o que fazer ao redor para que isso seja de fato aquilo que a gente chama comumente de cereja do bolo, que seja realmente, se não gosta de cereja, põe outra frutinha no lugar, mas que seja alguma coisa gostosa. Um kiwi. Um kiwi, você gosta de kiwi, né? E então... por isso essa conversa, por isso eu quis trazer o pastor e dizendo assim, pastor, vamos conversar pensando nesse jovem que é pós-moderno, é atualizado, mas tem questões que são de sempre e de todos nós. Mas para falar de um jeito que seja mais ameno, mais amoroso, sem ferro do pecado, mas não deixando de dizer que isso é pecado quando nós infringimos uma lei que é basicamente a lei do ser feliz, como é da vontade de Deus que você faça. Tudo o que quebra uma regra, uma lei, para nós, em termos de fé e religião, é pecado, é nesse sentido. Mas fazendo você pensar positivamente a respeito do que Deus quer para você e para nós, não é? Para finalizarmos o programa, o que dizer mais sobre esse tema que para mim é tão instigante e tão necessário para conversarmos. É muito inseguro a gente se escorar só naquilo que a gente acha. Ou sente. O mundo valoriza muito isso daí, porque ele diz que aquilo que você sente, você acha, isso é autêntico. Mas não é porque é autêntico que está certo. Eu posso estar autenticamente errado, equivocado, e muita gente paga um preço alto por isso daqui. A Bíblia diz, confia no Senhor, não te estribe no teu próprio conhecimento. Reconhece em tudo aquilo que você for fazer, e é Ele quem vai endireitar os seus caminhos. Então, Salomão fala isso daqui também. É o reconhecimento de Deus, Ele é o Ser Supremo. E se eu reconhecê-lo na minha sexualidade, no relacionamento, na minha carreira, em tudo, na minha Ele vai alimentação, endireitar. Isso, né? Todos os aspectos, é Ele quem vai endireitar. O coração do ser humano é muito instável. Hoje eu gosto de uma música, eu escuto ela 200 vezes, amanhã eu não suporto mais essa música. Hoje eu gosto de alguém, amanhã eu não gosto mais de alguém. Hoje eu acho isso, amanhã eu acho aquilo. Como que você vai basear decisões eternas em cima de uma coisa que hoje é e amanhã não é? Só existe uma coisa que hoje é, que foi ontem, que vai ser, que a Bíblia diz que é Deus, que era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a dica que eu deixo. Então, se escora, se tiver que escorar alguma coisa, escora em Deus, porque Ele aguenta. Ele garante, se você viver aquilo que Ele está falando, Ele vai caminhar com você e vai dar perspectiva também para aquilo que você conquistar. Porque não é só o conquistar, mas é o que você vai fazer com isso daí depois, onde que você vai colocar isso daí na sua vida. Se era a saúde, existe muita gente que tem saúde, mas não sabe onde colocar a saúde. E a mesma coisa com os relacionamentos e com carreira. Tem um monte de coisa, mas aonde encaixa isso daqui. Então Deus dá o acesso a essas coisas, mas Ele te diz aonde encaixar para você ser feliz. Ser jovem e cristão sempre foi um desafio. Aliar impulsividade, curiosidade e submissão não é simples, mas entra a fé no cenário e organiza a bagunça. Somente um jovem que teme a Deus e o ama é capaz de fazer escolhas que, antes de tudo, agradem ao Senhor. Somente um jovem que foi despertado e atraído para Jesus conseguirá esperar, confiar e submeter-se ao espírito de pureza e santidade, sem viver aterrorizado, com medo de um Deus que castiga, mas familiarizado com um Deus que ama, sem viver prisioneiro de seus instintos, mas livre em suas alegrias com Deus. Pense nisso. Pastor Oliveiro Júnior, muito obrigada. Amei o papo, amei trazer essa reflexão para o nosso ouvinte. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E você de casa também, uma boa noite, obrigada pela companhia. Pense, repense, tome decisões acertadas e seja feliz com a bênção de Deus.